Vida no Campo, capítulo 6. Colonização nos centros institucionais. Não nos devemos agrupar. Nos nossos dias, o Senhor deseja que seu povo fique disperso sobre a terra. Não devem agrupar-se. Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Marcos 16, verso 15. Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecerem em grande número em Jerusalém, foi permitido que lhes sobreviesse a perseguição, e eles foram espalhados por todas as partes do mundo habitado. Anos a fio têm vindo mensagens de advertência e de súplica ao nosso povo, premindo-os a saírem para o grande campo da seara do Mestre e trabalharem desinteressadamente em favor das almas. Ir aos lugares ainda não advertidos. Muitos dos membros de nossas igrejas grandes relativamente nada fazem. Eles poderiam realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas junto demais uma das outras não se desenvolvem. São elas transplantadas pelo hortelão a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse mesmo trabalho. Estão se tornando fracos e incapazes. Transplantados que fossem, teriam espaço para crescer fortes e vigorosos. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes seus na terra, e Deus tem por desígnio que se disseminem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, testificando por sua fé e obras da proximidade da vinda do Salvador. Onde houver oportunidade de obter subsistência. Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá mudar-se para outras localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas, mas aonde houver oportunidade de ganhar a subsistência, vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas numa localidade, para trabalhar como missionários. Deverão sentir amor às almas, a responsabilidade de trabalharem por elas e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se amigos dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar sua luz por meio de boas obras. Cuidado com as atrações das instituições. Os que estão inclinados a estabelecer-se nas proximidades de nossa casa publicadora ou de nosso sanatório e escola em Takoma Park devem pedir conselho antes de se mudarem. Desejo dizer aos que estão olhando para Mountain View como um lugar propício para morar pelo fato de que será estabelecida ali a Pacific Press. Olhai para outras partes do mundo que necessitam da luz que recebestes em custódia. Lembrai-vos de que Deus deu a cada homem a sua obra. Escolhei alguma localidade em que tereis oportunidade de deixar vossa luz brilhar no meio das trevas morais. Sempre se dá o caso de que quando uma instituição é estabelecida num lugar, há muitas famílias que desejam estabelecer-se perto dela. Assim tem sido em Battle Creek e em Oakland, e até certo ponto, em quase todos os lugares em que temos uma escola ou uma casa de saúde. Não estabelecer centros de Jerusalém. Nosso povo não deve considerar Blank como sendo um centro de Jerusalém. Não pensem eles que, visto certo número de nossos irmãos serem chamados para se ligarem à nossa obra de publicações aqui, este é um lugar para grande quantidade de nosso povo se estabelecer com suas famílias. E todo aquele que está ligado ao escritório, conserve-se de prontidão para partir se Deus o chamar para algum novo lugar. Não vos aglomereis num só lugar,
cometendo o mesmo erro que foi cometido em Battle Creek. Há centenas de lugares que precisam da luz que Deus vos deu. Ficar nas igrejas pequenas, iniciar novas escolas. Muitas famílias que, com o intuito de educar seus filhos, se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas, fariam melhor serviço ao Mestre permanecendo onde estão. Devem animar a igreja de que são membros a estabelecer uma escola paroquial em que as crianças dos arredores recebam uma educação cristã prática, bem equilibrada. Seria muitíssimo melhor para seus filhos, para eles próprios e para a causa de Deus, se eles permanecessem nas igrejas menores, onde seu auxílio é necessário, em vez de irem para as maiores, onde, devido a não serem ali necessários, há constante tentação a cair em inatividade espiritual. Onde quer que haja alguns observadores do sábado, os pais se devem unir para providenciar um lugar para uma escola em que suas crianças e jovens possam ser instruídos. Empreguem um professor cristão que, como consagrado missionário, eduque as crianças de tal maneira que as induza a se tornarem missionárias. Como os anjos devem sentir. Penso em como os anjos devem se sentir, vendo o fim aproximar-se e os que professam ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele enviou, acotovelando-se, formando colônias e assistindo às reuniões, e sentindo-se desanimados e insatisfeitos quando não há muita pregação para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto literalmente eles nada estão fazendo. Ampliar e expandir, mas não em um centro. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek, e dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém, que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deviam ter. Aumentai, sim, ampliai, mas não num só lugar. Ide e estabeleceis centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, difundi os salvadores raios de luz e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. O fim do capítulo 6 do Vida no Campo.